18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você que está na sintonia certa, curtindo aí a melhor programação de Manaus. Vamos juntos com você em mais uma edição do programa 18 horas, hein? Hoje é quinta-feira, 28 de outubro, ano 2021. Karime Leão. Boa noite, linda. Tudo bem? Tudo certo? Boa noite. Tudo certo, tudo ótimo, tudo maravilhoso. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. Boa. E aquele abraço especial pra galera que nos acompanha ao vivo em cores pelo aplicativo Mano e também ao vivo no Instagram, @18horasnews. 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta quinta-feira. A Ordem dos Advogados no Amazonas denuncia que a Amazonas Energia induziu os consumidores ao pagamento de contas para recuperar crédito. E continua repercutindo negativamente o reajuste anunciado pelo governador Wilson Lima para os servidores do estado. Isso porque o percentual ficou muito abaixo do esperado pelos trabalhadores da saúde, da educação e da polícia militar. É nosso destaque também o aumento de 115% no orçamento para publicidade na gestão de Wilson Lima. 6 horas e 1 minuto. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia. Você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, os casos de Covid-19 voltaram infelizmente a crescer no Amazonas e 89% dos novos casos são da variante Delta no novo coronavírus. O alerta consta no comunicado de risco divulgado nesta quarta-feira pela Secretaria de Saúde do Estado e Fundação de Vigilância em Saúde. E segundo esse comunicado de risco, Manaus, Parintins e Manacapuru concentram o maior número de novos casos. O alerta destaca também que a variante Mu também circula aqui no estado do Amazonas. O alerta tem como fonte o resultado de estudo realizado pela Fiocruz Amazonas. E de acordo com o estudo, até ontem foi registrado um total de 197 casos de Delta e 4 casos da Mu aqui no estado do Amazonas, com maior frequência da variante Delta, 89%, sobretudo aqui na capital Manaus. No último alerta divulgado no dia 28 de setembro, havia o total de 24 casos de Delta no estado. E o estudo revela que a distribuição dos casos da variante Delta no Amazonas é a seguinte: Manaus registra 176 casos, em seguida vem Parintins com 13, depois Maués com 3, Manacapuru tem 2 casos confirmados. E as cidades Fonte Boa, Itacoatiara e São Paulo de Olivença registram um caso cada cidade. E com relação à variante Mu, esta foi encontrada primeiro na cidade de Tabatinga em agosto de 2021. Em agosto foram registrados 3 casos em Tabatinga. No mês de setembro, um caso foi confirmado aqui na capital. E diante do novo cenário, a Secretaria de Saúde e a Fundação de Vigilância em Saúde orientam para recomendações a serem seguidas pela rede pública de saúde, entre elas o fortalecimento da vigilância ativa e a intensificação da vacinação. Dados oficiais mostram que o Amazonas totaliza 427.523 casos da doença. O Amazonas confirmou 2 novas mortes por Covid nesta quarta-feira. Ontem, ambas ocorridas na últimas 24 horas. Uma pessoa morreu em Manaus e outra em Maués, que não registrava morte há 4 meses. E com isso, o total de vidas perdidas no estado subiu para 13.767. Pois é, ou seja, mesmo com a queda no número de mortes e de internação, não é hora de descartar as medidas de prevenção, como o uso de máscara e principalmente ignorar a vacinação. Temos aí mais de 200 mil pessoas que não voltaram aos postos para tomar a segunda dose. E isso acaba, é claro, comprometendo a proteção vacinal, porque é eficaz quando se completa o ciclo vacinal com as 2 doses. Todo cuidado, Karime, é pouco nessa hora. Não baixe a guarda, hein? Atenção, mantenha-se protegido. E você que está aí em atraso com a primeira dose ou a segunda dose da vacina, procure um posto de vacinação e garanta a sua proteção. Quanto mais pessoas estiverem vacinadas, mais perto estaremos de colocar um
fim nessa pandemia. Pois é, isso porque já está mais do que provada a eficácia da vacina contra a Covid-19. Na semana passada, 84% das pessoas internadas com Covid era de pessoas que não tomaram a primeira dose ou que não completaram o ciclo vacinal com as 2 doses aqui no estado do Amazonas. Não acredite, né, Karime, em fake news e, é claro, né, procure aí o posto de vacinação mais próximo e previna-se, ajude, né, a combater esse vírus. Você está ouvindo 18 horas. Olha, mesmo com o alerta da Secretaria de Saúde, o prefeito de Parintins, Kelbi Garcia, confirmou hoje, pela manhã, que o Festival Folclórico de Parintins deve acontecer de 22 a 29 de junho de 2022, confirmado. Exato, o evento que reúne turistas do mundo todo vai ocorrer com capacidade de 50% do público no Bumbódromo. Vale lembrar que por causa da pandemia de Covid-19, o festival deste ano aconteceu sem público e em formato virtual. Olha, a bancada do governo se cala e sequer defende, né? O governador do Amazonas após pedido de indiciamento pela CPI do Senado. Na última sessão, antes do feriadão aí do servidor público e de finados, nenhum deputado da base de apoio de Wilson Lima se manifestou sobre as acusações contra ele no relatório da CPI da Covid. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odinei Araújo. Enquanto as manchetes da imprensa internacional divulgavam os pedidos de indiciamentos do relatório final da CPI da Covid no Senado, entre eles do governador do Amazonas, Wilson Lima, os deputados estaduais se calavam e fingiam que nada estava acontecendo. Na última sessão, antes do feriadão que começou hoje na Casa Legislativa, devido ao Dia do Servidor Público e se estende até a terça-feira, dia 12 de novembro, feriado de finados, apenas a oposição falou sobre o assunto. O restante da Casa Legislativa do Amazonas se calou diante de mais um escândalo envolvendo o governo do estado. Para o líder da oposição, o deputado Wilker Barreto, não é que a Casa se calou ou mesmo se constrangeu, é que a base do governo já tem consciência do perfil do governador Wilson Lima. Para quem é réu no STJ, o pedido de indiciamento pela CPI da Covid, para eles é fichinha. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, e aqui eu falo, estou aberto ao debate com a base governista. Só que se levanta lá é apenas 2 deputados, me permita dar franqueza, que questiona, que cobra providências, ou seja, infelizmente é difícil. Nós estamos aguardando, vou cobrar na próxima quarta-feira, andamento por parte do presidente que diz respeito ao nosso pedido de impeachment. Sobre o último pedido de impeachment apresentado pelos deputados Dermilson Chagas e Wilker Barreto, a mesa diretora da Casa sequer tomou conhecimento do documento, que, de acordo com o deputado Dermilson Chagas, é baseado no voto dos ministros do Superior Tribunal de Justiça e nos diversos fatos materializados. O novo pedido de impeachment, quem sustenta é a oposição. E quanto à base do governo, ela não tem como sustentar uma contra-argumentação. Os fatos são evidentes, são materializados, são contundentes contra o governo. Foi baseado nas operações que teve em Manaus, na casa do governador, no palácio do governo, nos secretários nomeados por ele. Mas o relatório do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Quem pode argumentar contra fatos? O 18 Horas tentou ouvir o líder do governo na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Felipe Souza, mas até o fechamento da reportagem ele não enviou resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Porque fica difícil mesmo, tá? Não há como defender esse governo. Foram crimes cometidos durante a pandemia. Na primeira onda, em 2020, o governador responde a um processo
processo por 9 crimes, entre eles o de chefiar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde pública. Na segunda onda, tivemos a crise de oxigênio, que matou dezenas de pessoas em Manaus e no interior por asfixia. O governador teve o pedido de indiciamento aprovado pela CPI da pandemia do Senado Federal. Aí os deputados da base aliada não têm coragem de defender um governador acusado de tantos crimes graves e por isso se calam. Agem como se o relatório final da CPI do Senado não tivesse nada a ver aqui com o estado do Amazonas. E quando o governador tenta se defender, diz apenas que o seu indiciamento é um ato político eleitoral, que é uma atitude vergonhosa por parte do governo. 18 horas. E os vereadores de Manaus vão ter nada menos que 11 dias de folga a contar de hoje. O presidente Davi Reis estabeleceu sem votação no plenário que só haverá sessão no dia 8 de novembro. A folga vai de hoje até o dia 7 de novembro. Não haverá aí nenhuma reunião, nem comissões na semana que vem. Os funcionários públicos estão de folga por 6 dias a partir, a contar de hoje, dia do funcionalismo público. Isso porque foi decretado ponto facultativo na sexta e na segunda-feira, dia 1º de novembro, uma vez que a terça, dia 2, é feriado de finados. Mas o presidente da Câmara Municipal decidiu esticar o feriadão por mais 5 dias. E essa folga aí de 11 dias é mais um episódio da desastrosa presidência da Câmara Municipal de Manaus, que ignora a opinião pública e está envolvida em várias denúncias de contratos superfaturados e, mais recentemente, na tentativa frustrada de construir um puxadinho para os vereadores de 32 milhões de reais. Karime, como você falou, aí é muita folga, né? Para quem já não faz praticamente nada, né? Não tem aquela coisa tão difícil, né, de se fazer. 11 dias sem trabalhar num mega feriadão é um deboche aí contra o cidadão comum que não tem nem de longe, Karime, não é verdade? Esse tipo de benefício. Você está ouvindo 18 horas. Vamos agora direto para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Então hoje, o Superior Tribunal Eleitoral negou por unanimidade o pedido de cassação da chapa do então candidato, que hoje é atual presidente Jair Bolsonaro, e do vice Hamilton Mourão, eleito em 2018, Como é que foi esse julgamento, Carlos Eduardo? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Esse resultado não foi surpresa para a equipe do governo e nem para os aliados do presidente da República. O julgamento havia começado na terça-feira. 3 ministros, incluindo o relator, Felipe Salomão, já haviam votado contra a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por não haver provas suficientes contra a prática de disparos em massa de conteúdos mentirosos, chamados de fake news, durante as eleições de 2018, usando principalmente aplicativos como o WhatsApp e o Telegram. O julgamento encerrou hoje com 7 votos a 0, pela improcedência e arquivamento das ações movidas pelo Partido dos Trabalhadores, que pediam a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Interessante, Karime, é que o atual presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, e o ministro Alexandre Moraes, que será o presidente do TSE no ano que vem, e que apesar de serem alvos dos ataques do presidente Jair Bolsonaro e de seus apoiadores, quem não lembra das manifestações de 7 de setembro, também votaram contra a cassação, acompanhando o voto do relator. Terminou tudo bem, por enquanto, para a equipe do governo federal. Afinal, esse resultado já era esperado. Os bastidores já apontavam para a chance zero desse jogo virar contra o presidente em última hora. O julgamento de hoje lembrou bastante o julgamento da chapa Dilma Temer. Na época, o TSE julgou improcedentes pedidos de cassação, mas fizeram uma série de ressalvas. Foi o caso do ministro Alexandre de Moraes, que fez um discurso forte no voto dele, em tom de ameaça, um recado direto ao presidente Bolsonaro e seus aliados. Ele disse que o TSE já investigou as milícias digitais e sabe como elas operam. E que se o gabinete do ódio atuar nas eleições do ano que vem, dessa vez, ele disse, vai ter prisão. Vamos ouvir o que disse Alexandre de Moraes. Houve disparo em massas. Se os autores da ação negligenciaram na prova, isso é uma outra questão. Há gabinete de ódio. Foi dito na tribuna
por um dos advogados, em momento algum se falou em gabinete do ódio. Gabinete do ódio, sim. E essa alcunha não foi dada nos inquéritos, não foi dada por opositores políticos, foi um ministro de Estado. Um ministro de Estado que disse: aqui do lado é o gabinete do ódio, só ficam produzindo. Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado. E as pessoas que se fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. Eu voto, presidente. Tá aí o recado claríssimo, reto, claro, objetivo do ministro Alexandre de Moraes, exatamente. Foi geral, né? Não precisa nem desenhar, não é, Carlos Eduardo? Karine. Apesar do resultado ter sido unânime contra a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, a maioria dos ministros entendeu que houve sim disparo em massa de fake news nas eleições de 2018, pelo WhatsApp e pelo Telegram. Porém, não foi provado nos autos dos processos a gravidade suficiente para cassar a chapa. Foi o que Alexandre de Moraes afirmou nessa fala dele. Por essa razão, a Corte manteve a legitimidade do resultado das últimas eleições, mas reconhece que as fake news influenciaram bastante o processo eleitoral de 2018. E sobre esse aspecto das fake news, Karine, o TSE fixou uma nova tese, que vai ser para os próximos julgamentos. O uso dos aplicativos de mensagens visando promover disparos em massa, contendo desinformação ou inverdades, no caso as fake news, contra adversários políticos, pode configurar abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Essa prática, antes passível somente de multa, poderá, a partir de agora, resultar na cassação do registro de candidatura ou do diploma, caso o julgamento ocorra após a eleição. Essa mudança na lei foi proposta pelo relator do processo que foi julgado hoje, o ministro do TSE, Felipe Salomão. Karine e Carlão. Ok, Carlos Eduardo, o TSE também decidiu cassar o mandato do deputado estadual Fernando Francischini, do PSL, lá do Paraná, eleito em 2018. Aí. Diz pra nós, por que ele foi cassado, Cadu? Carlão, o deputado estadual Fernando Francischini, do PSL do Paraná, foi o primeiro parlamentar que teve o mandato cassado por compartilhar fake news. Ele vai ficar inelegível por 8 anos, a contar de 2018, ano em que ele foi eleito. Essa decisão é histórica para a legislação eleitoral e vai servir de base para outros processos que serão julgados pelo TSE nas eleições de 2022. Fernando Francischini, Carlão, é apoiador do presidente Jair Bolsonaro e pai do deputado federal Felipe Francischini, que faz parte da extensa rede de parlamentares bolsonaristas que financiam a milícia digital liderada pelos filhos do presidente da República. Os ministros acompanharam o voto do relator do processo, o ministro Felipe Salomão. Durante as eleições de 2018, Francischini atacou diretamente o TSE, fez vídeos e cards criticando o voto eletrônico e a segurança das urnas eletrônicas. Por essa razão, o TSE entendeu que os ataques dele nas redes sociais foram contra o sistema eleitoral e contra a democracia. Não houve um ataque ao adversário político dele diretamente. O ataque dele foi ao sistema eleitoral. Por essa razão, ele perdeu o mandato. Portanto, Carlão, Fernando Francischini, ou nome complicado, Fernando Francischini foi cassado. Ele foi cassado porque fez das fake news o seu principal mecanismo para vencer as eleições e que isso sirva de alerta para os candidatos nas próximas eleições, para deputado estadual, deputado federal, para senador, governador e presidente da República. Carlos e Karine. É o que falam, né? Abre precedentes, né, Carlos Eduardo? É a famosa jurisprudência. Exatamente. Agora, rapidinho, Cadu, eu sei que foi divulgada uma nova pesquisa
pesquisa para a presidência, né? Para a pesquisa de votos com intenção para a presidência. Você tem alguma informação para a gente sobre isso? Sim, tenho sim, Karime. A pesquisa do Poder Data, que é um instituto de pesquisa do site político Poder 360, segue apontando a liderança do ex-presidente Lula. Mas a diferença entre ele e o presidente Bolsonaro caiu 15 pontos percentuais. No cenário de eleição em segundo turno, Lula tem 52% dos votos contra 37% de Jair Bolsonaro. Em setembro, Lula tinha 56% e Bolsonaro 33%, uma diferença de 23 pontos percentuais. Essa pesquisa foi realizada por meio de ligações telefônicas para celulares e fixos. Foram 2.500 entrevistas em 420 municípios brasileiros, em todas as federações entre 25 e 27 de outubro. Agora, no cenário de primeiro turno, Lula tem 38% das intenções de voto e Bolsonaro tem 28%. Agora, Karime, o destaque dessa pesquisa, na verdade, é o impacto do ex-ministro Sérgio Moro nas pesquisas eleitorais. Ele que anunciou filiação ao Podemos e pré-candidatura à presidência da República agora essa semana, subiu rápido para o terceiro lugar, com 8% das intenções de voto. Tirando, sabe quem dessa posição? Ciro Gomes, que estava em quarto lugar, com 5, e agora ele caiu para 5. Ele estava com 8, caiu para 5. Agora ele vai ter que batalhar bastante. Ele fez muita confusão nos últimos dias. Verdade. Agora ele vai ter que lutar para retomar o terceiro lugar. Mas Sérgio Moro, ele lidera, ele tem uma liderança da ala lavajatista, ele tem grupos de mobilização, os verde-amarelos que foram para as ruas em 2013, muita gente saiu dos grupos bolsonaristas e se tornaram lavajatistas. Esse pessoal apoia Sérgio Moro. Com menos de 4% a menos estão Dória, João Dória, Luiz Henrique Mandetta, José Luiz da Atena e Rodrigo Pacheco. Vale ressaltar que o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, não vem fazendo parte dessas últimas pesquisas de intenção de voto. Karime. Ok, muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo, pelas informações. Boa noite para você, bom trabalho. Um abraço, gente. Que dia é hoje, gente? Hoje é quinta, imagino. Então até amanhã. Deve estar complicado para ti, eu sei. Complicado. Então amanhã é sexta. Boa sorte, querido. 6 horas. Bom, valeu. Tchau, tchau. 6h21 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, ainda hoje aqui no 18 horas, a Ordem dos Advogados do Amazonas denuncia que a Amazonas Energia induziu os consumidores ao pagamento de contas para recuperação de crédito. É daqui a pouco, logo depois da playlist do 18 horas. 18 horas. E agora nós vamos saber a previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para esta noite de quinta-feira e também a madrugada de sexta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 67%. E a umidade relativa do ar fica entre 51% e 93%. Mix. E a Ordem dos Advogados no Amazonas denuncia que a Amazonas Energia induziu os consumidores ao pagamento de contas para recuperação de crédito, Karime. Pois é, de acordo com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, Nicolas Gomes, assim que foi privatizada em 2019, a empresa fez uma caça às bruxas entre os consumidores para fazer caixa. Imagina, clientes que não negociaram débitos foram ameaçados de corte de energia. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Odinei Araújo. A CPI da Amazonas Energia da Assembleia Legislativa do Amazonas vai ter o apoio da CPI da empresa Energisa da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, realizada em 2019. O atual presidente da Casa Legislativa daquele estado, Alex Redano, e o deputado Jair Montes, presidente e relator da CPI da Energisa, vão depor na CPI do Amazonas entre os dias 8, 9 e 10 de novembro. De acordo com o presidente da CPI da Energia no Amazonas, deputado Sinésio Campos, eles vão apresentar aos parlamentares do estado as questões levantadas em 2019, quando investigaram a atuação dos mesmos empresários lá em Rondônia. Esta concessionária que presta serviço lá em Rondônia são os mesmos proprietários que foram os
vencedores da licitação da Amazonas Energia. Então, a Amazonas Energia, nesse momento, nós estamos convidando tanto o presidente da CPI da Energisa como o relator desta CPI, que trata, na verdade, com os mesmos moldes e os mesmos objetivos que nós estamos tendo aqui no Amazonas. Quanto aos depoimentos, a CPI da Amazonas Energia ouviu ontem o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas, Nicolas Gomes. Ele destacou que logo que a empresa foi privatizada em 2019, chegou ao conhecimento da comissão, de maneira informal, que a concessionária estaria em fase de recuperação de crédito e precisava fazer caixa. Por isso, induziu clientes a negociarem eventuais débitos diante de possíveis cortes de energia. Chegou ao nosso conhecimento que a concessionária que foi privatizada, inclusive, acho que foi a partir de 2019, que a concessionária estaria em fase de recuperação de crédito. A concessionária, salvo engano, foi comprada por R$50 mil, né? Obviamente por conta dos passivos que ela detinha. E ela precisava, né, fazer caixa. E nada mais, nada menos do que você apertar o consumidor promovendo uma devassa de corte, que daí você obriga o consumidor a negociar eventual débito, a negociar, a pagar multa, enfim. E aí o que acontece? O consumidor ali não tem saída, até porque a gente está tratando de um produto, que é a energia, um produto essencial, inclusive a dignidade da pessoa humana. O presidente da comissão disse que nos últimos anos o órgão ajuizou algumas demandas contra a Amazonas Energia por questões como a bandeira tarifária ou corte de energia indevido em residências, indo contra as leis estaduais que proíbem o corte de energia e de água durante a pandemia. O presidente da CPI, deputado Sinésio Campos, informou que no dia 10 de novembro, às 14h, vai convocar o diretor-presidente da Amazonas Energia, Willamy Frota. Hoje não houve sessão da CPI da Energia devido ao feriado do servidor público. Os trabalhos retornam na quarta-feira após o feriado do Dia de Finados. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o governo do Amazonas dobrou os gastos com publicidade. Agora a gente vai conversar com a jornalista Artemisa Gadelha, que nos conta mais detalhes a respeito desse assunto. Boa noite, Artemisa. Teve um aumento absurdo, né, para a publicidade em relação ao governo do Amazonas, não é isso? Isso mesmo, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que nos acompanham no 18 horas. Pois é, foram gastos só em 2020, para se ter uma ideia, 154,8 milhões de reais do orçamento do governo em propaganda. O crescimento foi aí de 115% na gestão de Wilson Lima. Em 2021, a previsão é de 126 milhões de reais. Até o momento, o governo Wilson Lima já pagou 107 milhões 955 mil reais, batendo todos os recordes históricos de gastos. E nunca tivemos um governo que gastasse tanto com propaganda. O deputado estadual Serafim Correia, do PSB, afirma que o governo Wilson Lima tem errado na qualificação de gastos. Para ele, propaganda não coloca a comida na mesa e muito menos contribui com a geração de emprego. E esse dinheiro seria melhor aplicado em outros setores da economia do governo do estado do Amazonas. Vamos acompanhar a entrevista então do deputado Serafim Correia. Nas reuniões da Comissão de Assuntos Econômicos, eu tenho sido crítico com relação à qualidade das despesas do governo do estado. E tenho dito que a Cefaz tem sido muito competente para aumentar a arrecadação, mas ela não tem sido competente para qualificar os gastos. E nessa direção há necessidade de ter um esforço de qualificação de gastos. A propaganda, ela não coloca comida na mesa das pessoas. Ela não gera emprego para aquele que está lá na ponta. Ela é importante no sentido da comunicação, de dizer o que está sendo feito, mas
ela não é um fim em si mesmo. Eu não tenho nada contra a veiculação pelas empresas e tudo mais. No entanto, eu acho que isso tem que ter limite, isso tem que ter proporcionalidade e razoabilidade. Não podem ser valores nesse nível de 154 milhões. Esse dinheiro teria melhor destinação se fosse aplicado na educação, na saúde, na segurança, teria um retorno maior para a sociedade como um todo. O registro que eu faço, mantendo a minha coerência das posições na CAI. Ouvimos aí então o deputado estadual Serafim Correia e olha, com esses milhões, o governo Wilson Lima poderia dobrar aí o número de famílias do benefício do cartão auxílio estadual. 100 mil famílias passariam então para mais de 200 mil famílias. O deputado estadual Dermilson Chagas, do Podemos, fala que é preciso uma fiscalização urgente sobre esses gastos. Vamos ouvir, então, o deputado estadual Dermilson Chagas. Olha, esses gastos com publicidade do governo têm que ser melhor fiscalizados. Ele tem várias empresas para fazer o mesmo serviço. Ele contrata 1, 2, 3. E que nós sabemos que muitas dessas empresas fazem um pagamento caixa 2, porque pagam alguns blogs. E a população precisa saber quanto é que custa cada blog desse em que faz a publicidade do governo. Enquanto isso, as prioridades vão ficando de lado. Aquilo que impacta na vida da população vai ficando de escanteio. É por isso que o Ministério Público tem que investigar isso. O Tribunal de Contas tem que investigar, porque existe um pagamento indireto para empresas que prestam serviço para o Estado e não está contabilizado. Quando é que isso acaba? Só se houver a fiscalização dos órgãos competentes. Como deputado, deu feito, mas infelizmente não tem sido ouvido ainda. E fica então aí a pergunta do deputado estadual Dermilson Chagas: quanto custa cada blog? Já que, segundo ele, são feitos aí pagamentos indiretos. Ok, muitíssimo obrigada, Artemisa Gadelha, com suas informações. Carlão. Agora são 6 horas e 35 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Quem acompanha o programa 18 horas sabe, hein, que o jogo entre Brasil e Uruguai no dia 14 de outubro na Arena da Amazônia aconteceu com um sistema de alarme de incêndio sem manutenção nenhuma e que, portanto, não deveria ter aprovação do Corpo de Bombeiros. Pois é, essa situação ainda não foi esclarecida e o pregão para escolher a empresa para realizar essa manutenção na Arena só foi feito essa semana, na terça-feira, agora é dia 26. Vamos saber mais detalhes a respeito desse assunto agora na reportagem de Hector Silva. O edital indica que a Arena da Amazônia está sendo utilizada sem manutenção no sistema de detecção e alarme de incêndio. O Diário Oficial do Estado de terça-feira, 26 de outubro de 2021, publicou o edital de pregão eletrônico para contratar empresa para prestação de serviços de manutenção do sistema de detecção de incêndio, quase 2 semanas depois do primeiro jogo com o público na Arena da Amazônia, o clássico Brasil e Uruguai, realizado no dia 14 deste mês. No dia 19 deste mês, o programa 18 Horas fez uma reportagem sobre esses fatos e não teve respostas do Corpo de Bombeiros com esclarecimentos. Fundação Amazonas de Alto Rendimento e Governo do Amazonas também não responderam os nossos questionamentos. Pouco mais de uma semana depois, nossa equipe de reportagem voltou a entrar em contato com a assessoria do Corpo de Bombeiros e continua sem respostas. O Corpo de Bombeiros insiste em esconder a situação do sistema contra incêndio na Arena da Amazônia, o que para o especialista em segurança pública Walter Cruz deve ser apurado pelo Ministério Público. Todo imóvel que tenha finalidade pública ou privada, ele deve ter sistemas de detecção contra incêndio, né? Eles chamam de USDAI, são sistemas de detecção e combate a incêndio. Essas normas tem tanto na BNT, né, Centro Brasileiro de Normas Técnicas, né, como nas NBRs, são as normas brasileiras de regulação. E aqui no Estado nós temos uma lei, que é a 2812 de 2003, que ela regula exatamente isso, tá? Então o que acontece? É obrigatório ter o sistema de detecção contra incêndio, você não pode deixar de ter.
aí você tem o órgão competente que fiscaliza isso, que é o Corpo de Bombeiros. Eu acredito que isso aí deve, se por acaso isso for constatado que não existe, isso deve ser motivo de apuração, né? Porque são vidas que estão no jogo, né? Deve ser motivo de apuração. O Ministério Público deve apurar. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Olha, continua repercutindo negativamente o reajuste anunciado pelo governador Wilson Lima para os servidores do Estado. O percentual ficou muito abaixo do esperado pelos trabalhadores da saúde, da educação e da polícia militar. Pois é, e para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com a presidente do sindicato que representa os trabalhadores da área da saúde do Amazonas, o Sindiprive, Graciete Mouzinho. Muito boa noite. Seja bem-vinda ao programa 18 horas. Muito obrigada por você atender a nosso pedido, pela sua participação aqui no programa. Então, esse reajuste realmente não agradou os profissionais da saúde. Qual o percentual reivindicado e qual foi efetivamente o concedido pelo governo do Amazonas? O reivindicado era de 24%. E o que ele concedeu somente 8,9%, que não supre, né? Desde o momento que ele congelou em 2018 esses reajustes para esses profissionais. Mas o mais agravante disso tudo são os contratados, né? Que tem mais de 5 mil trabalhadores que foram contratados direto e que esses profissionais não recebem o ticket de alimentação nem o risco de vida que está no contrato, é lei e é direito, e que esses trabalhadores estavam na expectativa de o governador se pronunciar e falar pelo menos isso, que iria pagar, né, a eles e depois pagaria o que estava para trás. Mas nem isso ele falou, né? Deixando todo mundo num vago, né? E muito decepcionado. Olha, pode continuar. Conclua, por favor. A revolta foi geral Sim. mesmo, porque imagina a gente dentro do hospital, morreram vários profissionais, muitos estão sequelados, precisando de ajuda e essa ajuda o governo não dá. Aí se pronuncia, trazendo uma esperança para esse trabalhador e chega na hora, o que ele fala? De dar 8,9%, não fala mais em nada, né? E a gente fica numa situação que eu já fui várias vezes para a Suzano, marcar reunião em busca dessa, porque está no contrato deles, é lei, é direito. E nós queremos saber para onde esse dinheiro está indo, que não está indo para a conta do trabalhador, né? E aí, como é que fica a situação deles? Então, devido a essa pronúncia dele, que ele se pronunciou falando dessa forma, não dando muita importância para o trabalhador, para nós profissionais da saúde, uma desvalorização muito grande. Enquanto outros funcionários públicos estavam trabalhando em home office, nós estávamos dentro dos hospitais. Muitos profissionais dando a vida para salvar a vida. E hoje, muitos sequelados atrás de ajuda para fazer um exame, para fazer um tratamento, e não tem, porque eles não dão. Nós não podemos nem nos tratar dentro dos hospitais que nós trabalhamos. Temos que procurar em outro lugar. Até mesmo tirar do próprio bolso para pagar a consulta. Olha, hoje o Sindiprive e demais sindicatos dos trabalhadores da saúde realizaram um ato de protesto em frente à Arena Amadeu Teixeira. O que vocês pretendem com esses protestos? O que vocês estão reivindicando? Nós estamos reivindicando esse reajuste, que é de direito e dever. Vamos também fazer uma manifestação no dia 4 de novembro na Assembleia Legislativa. Vamos para o Ministério Público de lá, Assembleia. E se nada mudar, se nós não tivermos nenhuma resposta do governador, nós vamos, acho que futuramente, decretar uma greve. Porque precisamos que as pessoas, os governantes nos enxerguem, precisamos chamar atenção, porque enquanto a população é grata pelo nosso trabalho, os nossos governantes não valorizam a gente. Porque o que falaram da enfermagem? O que foi falado do profissional da saúde? Nada, praticamente. Certo. Quem merece ser valorizado não foi valorizado. Entendi. Todos nós somos merecedores. Mas a saúde, pelo amor de Deus, isso ficou estampado para todos, a importância do nosso trabalho. Exatamente. No mundo inteiro o profissional foi valorizado. Parece que só aqui no estado do Amazonas que não. Aí eu gostaria de saber se existe diálogo com essa gestão, com o governo do estado. Se vocês têm algum canal de conversa para conseguir dialogar e pleitear todas essas reivindicações. Olha, já tivemos várias reuniões, como eu falei, nós conseguimos chegar até o secretário de saúde.
trocaram 4 secretários. Todos que a gente sentou para conversar, para ir em busca desse direito desse profissional, quando estava perto de tudo acontecer, lá saiu o secretário. Agora estamos no quarto. Marcamos uma reunião, ficamos de marcar outra para darem a resposta para nós e até o momento nada. A gente ainda não conseguiu agendar a outra reunião com o secretário para conversar, para receber essa resposta, porque ele reconhece esse direito, mas não fazem nada, né? E o profissional está aí com R$ 1.400 que recebe por mês, quem paga aluguel. Hoje não dá nem para comprar a sua alimentação. Não tem como, está tudo caro, né? Ganhar R$ 1.400, tirando o risco de vida, tirando o ticket de alimentação, não tem vale transporte, é o seco, ele recebe só isso. Para onde vai o dinheiro onde está lá no contrato dizendo que ele tem direito? É isso que nós queremos uma resposta do governador, queremos uma resposta dos governantes, por isso que a gente vai para a Assembleia. Queremos que alguém fale alguma coisa para a gente, nos explique, nos dê o que é de direito. Não dá mais para ficar calado, não dá mais para aguentar. A enfermagem nunca deixou de cumprir com a sua responsabilidade. Nós cumprimos, largamos nossa família para cuidar do desconhecido. Jamais vamos abandonar a população, o paciente que está ali precisando, jamais, porque nós não somos irresponsáveis. Mas gostaria também que a pessoa que é responsável, que tem poder na caneta, que pode ajudar, pode fazer, não faz porque dinheiro tem, dá para fazer, não faz porque não quer. Presidente, para finalizar a nossa entrevista, além da questão salarial, aí, o que mais está preocupando os trabalhadores da saúde nesse momento? Nesse momento, além do reajuste, preocupa esses que são os contratados, né? Que vai fazer 2 anos do contrato, dele serem dispensados e sair sem nada, né? Porque entrou sem nada e vai sair também sem nada, sem resposta, sem uma palavra, sem uma ajuda, né? Nós não temos ajuda de nada, a não ser ameaçado constantemente dentro do local de trabalho, ser assediado, né? Vocês então trabalham com constantes ameaças, além de toda a situação, é isso, presidente? Sim, trabalhamos com muitas ameaças, assédio moral de devolver para a Suzane, inclusive alguns estão sendo devolvidos, que estão doentes porque estão se afastando, pegando atestado do tratamento, as consequências do Covid estão sendo desligados dos contratos, né? Quer dizer, nós não podemos adoecer, somos proibidos adoecer, mesmo sequelados, né? Presidente, o que o sindicato pode fazer? De repente, pode acionar algum órgão de controle para ajudar nessa situação, nesse diálogo, nesse acerto? Estamos pedindo ajuda do Ministério Público, né, do Trabalho, Delegacia do Trabalho e... Alô? Onde começou? Oi, sim, continue. Bom, nós estamos, é esse o motivo da gente ir para frente do Ministério Público e depois para a Assembleia, porque nós queremos ouvir também lá do procurador, né, o chefe do Ministério Público, o que eles vão fazer por nós, porque constantemente nós precisamos do apoio deles também, pedimos ao Ministério Público, Delegacia do Trabalho, que nos ajude, né, que venha conosco para essa luta, porque não é fácil. Todos que nós passamos e continuamos passando dentro dos hospitais. Sem dúvida alguma, Obrigado. Presidente. Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente aqui hoje no programa 18 horas. Boa noite, muito obrigada. De nada, obrigado a vocês. Obrigado mesmo pela ajuda. Imagina, boa noite. Conversamos com a presidente do sindicato que representa os trabalhadores da área da saúde do estado do Amazonas, Sindiprive, Graciete Mouzinho. 6h46 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, ainda na área da saúde, a Justiça concedeu segurança a paciente com câncer que precisa fazer o tratamento em São Paulo. O tratamento que a mulher precisa não tem na rede de saúde aqui no estado do Amazonas e o governo do estado se recusa a oferecer o tratamento fora do domicílio. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora na reportagem de Júlia Gomes. A decisão foi unânime. O colegiado das câmaras reunidas do Tribunal de Justiça do Amazonas concedeu segurança a paciente com neoplasia maligna na retina para fazer tratamento fora do domicílio. O tratamento para a doença deverá ser feito em São Paulo. A decisão seguiu o voto do relator, o desembargador Wellington Araújo, em acordo com o parecer do Ministério Público, que entrou com mandado de segurança.
De acordo com o processo, a paciente procurou a Secretaria de Estado de Saúde para receber o TFD, o tratamento fora de domicílio, justamente pelo fato de que o Estado não disponibiliza o tratamento que ela necessita, a braquiterapia, que é um tipo de tratamento contra o câncer. Porém, o órgão não ofereceu os serviços que a paciente precisava dentro do prazo estipulado. Isso porque em dezembro de 2020 houve concessão de liminar em primeiro grau para que fosse realizado o tratamento de braquiterapia em unidade de saúde em São Paulo, com a marcação do procedimento e disponibilização de passagens, hospedagens e transportes, conforme previsto no tratamento fora de domicílio. No processo, o Estado apresentou contestação, alegando impossibilidade de cumprir a obrigação, afirmando que a responsabilidade para agendar o tratamento em outro Estado seria da União e pedindo o envio do processo à Justiça Federal. Como o processo foi remetido às câmaras reunidas, o relator determinou o cumprimento da liminar proferida sob pena de multa, sendo agora confirmada a decisão pelo colegiado. A reportagem do 18 Horas entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde, que respondeu por meio de nota que ainda não foi notificada da decisão, estando à disposição para esclarecimentos. A nota diz ainda que a paciente foi inscrita no programa de tratamento fora de domicílio em outubro de 2020. Houve o contato com o Hospital AC Camargo, em São Paulo, para agendamento do TFD e a negativa por parte da unidade. A nota da SES esclarece ainda que não tem gerência sobre outra unidade da federação para agendamento do TFD e informa que já houve o bloqueio da verba para custeio de todo o tratamento, estadia e o transporte requerente, parcela de responsabilidade que cabe ao Estado do Amazonas e que após a confirmação de vaga no hospital de referência onde a paciente irá receber o tratamento médico, haverá os devidos repasses. Júlia Gomes para o 18 Horas. 18 horas. Olha, como informamos ontem aqui no 18 Horas, o tenente-coronel da Polícia Militar, Juan Pablo Morales Morilha, soltou o verbo após ser exonerado do comando do 8º Batalhão. Pois é, em nota de despedida e agradecimento, Morilha conta que os policiais militares enfrentam graves problemas para atuarem na região da fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru, que hoje é dominada pelo narcotráfico. O programa 18 Horas falou com especialistas dentro da segurança pública sobre as revelações do tenente-coronel. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Hector Silva. Depois de 4 meses à frente do 4º Batalhão da Polícia Militar com sede em Tabatinga, o tenente-coronel Juan Pablo Moraes Morilha foi demitido do seu cargo sem sequer ter tido tempo para tomar as medidas necessárias para melhorar a situação dos policiais na área de fronteira. A decisão pegou Morilha de surpresa, que emitiu uma nota sobre a demissão. O tenente-coronel contou que os policiais vivem em péssimas condições de trabalho na região. Essa mesma situação foi confirmada pelo coronel Amadeu Soares, ex-secretário de Segurança de Wilson Lima. O coronel Morilha, ele assumiu lá o 8º Batalhão há um pouco tempo. Mas o 8º Batalhão é um batalhão que demanda de uma estrutura bem diferenciada dos outros batalhões do interior. Por quê? Porque ele é o responsável pela tríplice fronteira. Muita coisa já melhorou depois da implantação pelo governo federal lá no estado da Barra de Arpão. Mas na cidade de Tabatinga e nas adjacências, eles precisam ter estrutura. O que é a estrutura que eu estou te falando? Armamento próprio para o enfrentamento da alta criminalidade, lancha blindada e o principal, efetivo de policiais militares para você fazer um trabalho. Então, quando eu não te dou essa estrutura e eu te cobro como se eu tivesse te dado essa estrutura, isso passa a ser uma coisa completamente abusiva, insensata, desequilibrada. Para o coronel Walter Cruz, que também fez parte do governo Wilson Lima, a Polícia Militar está sofrendo influência política e que a consequência disso são as mudanças de gestão em diversos órgãos da polícia. Ele destacou que Morilha estava fazendo um bom trabalho. Primeiro, minha solidariedade total ao tenente-coronel Morilha, né? A polícia hoje, infelizmente, sofre de muita influência política, né? Tem um deputado estadual chamado Cabo Maciel, que ele coloca lá, né? Que, infelizmente, atenta contra a instituição e só quer saber da questão da política. E atacou o coronel.
O Coronel vinha fazendo um excelente trabalho, inclusive junto à comunidade. Você sabe que há necessidade de enfrentamento da violência, não só com o sistema, mas também com medidas sociais. E o Coronel está fazendo um grande trabalho, inclusive com o jiu-jitsu comunitário, tirando as crianças da influência das drogas, né, lá em Tabatinga. Mas, infelizmente, o deputado, por interesse político, pediu para que ele fosse exonerado e ele foi. Uma pena, sabe? Eu fico muito triste. Estamos em 2021 e estamos vendo isso. A minha solidariedade total ao Coronel, que é um grande oficial muito preparado. Eu tenho vários cursos dele. Tem curso, inclusive, na área de choque, tem curso de gerenciamento de crise. Um oficial extremamente preparado, mas que a política venceu, infelizmente. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 53 minutos. Agora nós vamos conferir, hein, a previsão do tempo. Tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é sexta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão é de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 50% e 92%. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Mas vamos aos indicadores econômicos desta quinta-feira. O dólar sobe e fechou em alta de mais 1,26%, cotado agora R$ 5,62. O euro também fechou em alta de 1,96%, cotado a R$ 6,57. A moeda virtual Bitcoin fechou em mais 6,47%, cotado a R$ 351.805. E o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda de menos 0,62%, fechando a 105.704 pontos. E o relatório de mercado Focus, divulgado esta semana, mostrou nova redução da previsão do mercado financeiro para o Produto Interno Bruto, né? O PIB, que mede a atividade econômica do país. Caiu de 5,01% para 4,97%. Aí dados divulgados também esta semana pelo IBGE apontam que a prévia da inflação oficial de outubro é a maior em 26 anos. Em 12 meses, o índice alcançou 10,34%. Os dados revelam também que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, o IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial do país, acelerou a alta para 1,20% em outubro, após ter registrado taxa de 1,14% no mês de setembro. E essa alta acima do esperado foi puxada pelo aumento de 3,91% da energia elétrica e dos combustíveis, de 2,03%. A gasolina acumula salto de mais de 40% em 12 meses. Uma boa notícia agora para a economia local. Isso porque o Polo Industrial de Manaus segue avançando em 2021. Registra crescimento de 46,14% de janeiro a agosto deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. E quase todas as atividades do Polo apresentaram crescimento nesse período, com destaque para os bens de informática, eletroeletrônicos de 2 rodas, termoplástico e metalúrgico. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. De acordo com dados divulgados pela Suframa, o faturamento de janeiro a agosto deste ano do Polo Industrial de Manaus chegou a 100 bilhões e 72 milhões de reais, alta de 46,14% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação a 2019, ano que antecedeu o período de pandemia, o crescimento é ainda melhor, de 51,62%. As exportações também atingiram resultado positivo nos 8 primeiros meses do ano, com mais de 289 milhões de dólares em vendas externas e crescimento de 27,45% na comparação com 2020, e recuperando a queda das exportações que ocorreram em 2019. Porém, o número de trabalhadores em agosto teve queda de 2,85%, fechando o mês com 98.459 postos de trabalho. A redução é referente ao mês de julho, quando o Polo tinha mais de 101 mil trabalhadores, mas mantendo a média anual de janeiro a agosto acima de 100 mil postos de empregos.
25 dos 26 subsetores de atividades do polo apresentaram crescimento no período analisado. Os setores com melhores resultados foram bens de informática, eletroeletrônicos, de duas rodas, termoplástico, metalúrgico e mecânico. Na avaliação do superintendente da SUFRAM, Algacir Pouzin, os principais indicadores do polo demonstram a segurança jurídica do modelo em atrair e ampliar novas linhas de produção e, com isso, contribuir para o desenvolvimento do Estado. E, uma vez mais, nós vimos que mesmo em um momento de pandemia ainda, nós temos um polo forte e resiliente que tem superado aí as adversidades e em que pese também as dificuldades logísticas internacionais que estão ocorrendo. Ainda segundo o superintendente, a expectativa é de que os números possam avançar, à medida que se tem ainda 4 meses de resultados a serem apurados, sendo o fim de ano um período de ampliação da demanda interna, por conta de datas especiais como o Natal e a Black Friday, que tendem a impulsionar o consumo. Para o Wilson Périco, presidente do Centro das Indústrias do Amazonas, os bons resultados trazem otimismo, mas para ele, além do faturamento, o número de empregos gerados é outro indicador importante a se destacar. Sem dúvida, os resultados são muito bons e nos trazem muito otimismo com relação à atividade do polo industrial. Mas eu prefiro dizer que muito melhor do que olharmos a questão simplesmente econômica, o faturamento do polo industrial, é olharmos a questão social, o número de empregos que o polo industrial tem gerado nos últimos meses, sempre acima de 100 mil empregos. Isso sim é uma contribuição enorme que a atividade do polo industrial dá não só para a nossa cidade, para o nosso estado, mas para o país. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A população do Amazonas precisa prestar atenção aos alertas que autoridades estão dando sobre a situação da pandemia. O último boletim constatou um aumento de 7% na média diária de casos no Amazonas. Houve aumento de 36% no interior do estado. Mesmo em baixo risco para a transmissão do vírus, a situação preocupa. As autoridades informam que a chegada do inverno amazônico e a proximidade das festas de fim de ano são tradicionalmente de aglomeração de pessoas. Por isso, insistem que é preciso continuar avançando com a vacinação contra a Covid-19, que é necessário manter as medidas preventivas, principalmente levando em consideração que 9 em cada 10 casos da doença no Amazonas são da variante Delta. Então, os números mostram claramente que o perigo da Covid-19 continua rondando a saúde da população do Amazonas e que ainda não é hora de relaxar as medidas de segurança que cada um pode tomar para a sua própria saúde e a dos outros. 18 horas. 7 horas em ponto, Karime. Fechamos mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo e até amanhã. Até amanhã, boa noite para você na sintonia certa. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.